Olá, amigos e amigas da Paz Mundial, especialmente aos que já conhecem o grande veículo que conduz todas as pessoas à iluminação, e aos membros da Soka Gakkai Internacional, seus líderes, tanto do Brasil quanto do exterior. Eu dedico as minhas palavras e essa matéria de hoje, como também a você que gostaria de conhecer mais sobre o budismo de Nichiren Daishonin, sobre a grande lei de causa e efeito, tá? Então eu vou explanar aqui um trecho sobre a revista, que fala na revista Terceira Civilização de 1978, número 118 da Soka Gakkai. Quando eu participava ativamente, né, da organização, eu recebi essa revista através da compra dela pelos meus familiares, né? Então, aqui agora eu tenho a oportunidade de voltar ao ponto primordial, né, da fé, e ler as orientações do digníssimo Dr. Daisaku Ikeda sobre vários princípios fundamentais do budismo de Nichiren Daishonin. Então, aqui nessa revista, ele vai explicar um pedacinho sobre a explanação do presidente Ikeda do verdadeiro objeto de adoração, Kanji no Honzon Sho. Na verdade, nós não estamos aqui para ler ensinos da Soka Gakkai. Nós estamos aqui para falar sobre os ensinamentos de Nichiren Daishonin. Mas aproveitando, como tem muitas pessoas indecisas e que não estão entendendo nada, né, em relação para onde que elas devem ir buscar o ensino de Nichiren Daishonin, é importante que a gente esclareça alguns pontos primordiais da fé. Nessa explanação, o Dr. Daisaku Ikeda, ele fala que ele gostaria de iniciar falando sobre o ano de estudo do budismo, com uma preleção de uma passagem do Kanji no Honzon Sho, o verdadeiro objeto de devoção, que, para quem não sabe, se chama Gohonzon, né? Então, nessa explanação, ele esclarece, eu vou ler aqui um pedaço, como esclareceu nesse tratado, Nichiren Daishonin escreveu o Gohonzon para salvar todas as pessoas nos últimos dias da lei. Faço essa preleção à luz das orientações recebidas do sumo prelado Nitatsu Shonin, que sozinho leva avante a herança da Nichiren Shoshu. Então, como eu já falei em alguns vídeos, a Soka Gakkai, ela nasceu em 1930 como uma organização de leigos, através do presidente Tsune Saburo Makiguchi Josei Toda, e nessa época eles foram buscar os ensinos de Nichiren Daishonin, que foram guardados por mais de 700 anos na instituição secular chamada Nichiren Shoshu. E na época, né, também a Nichiren Shoshu autorizou a Soka Gakkai a divulgar os ensinos que ela havia concedido a Soka Gakkai a pedido do presidente Tsune Saburo Makiguchi e Josei Toda. E até mesmo o Dr. Daisaku Ikeda conhecia, ia muito bem, conhece a Nichiren Shoshu, tanto é que ele cita sobre a preleção, né, do reverendíssimo soberano da lei Nitatsu Shonin. Então ele fala assim, como uma introdução, essas são as palavras do Dr. Daisaku Ikeda na revista. A minha preleção gostaria de expandir o significado de Kanji no Honzon, o objeto de devoção para observação da mente da pessoa. O meu propósito é reafirmar o seguinte: o princípio último do budismo princípio último, tá? Significa que não existem outros princípios que devem ser criados. Esse já foi o princípio último que Nichiren Daishonin deixou estabelecido, que é o Nam-myoho Renge Kyo das 3 grandes leis secretas.
Não é só o Namyoho Renge Kyo. Então, o Dr. Daisaki Ikeda, grande líder, que expandiu para vários países, né, o Namyoho Renge Kyo, ele fala claramente, não somente nessa revista, mas em várias outras que eu tenho aqui, que o Namyoho Renge Kyo e o princípio último do budismo é o Namyoho Renge Kyo ligado às 3 grandes leis secretas. Porque o Namyoho Renge Kyo, ele não é um mantra. Então, existe todo um ensinamento que deve ser respeitado, né, e preservado perante a eternidade. Então, quais são as 3 grandes leis secretas, meus amigos? Que são o quê? O Daigon Honzon. Vocês lembram do Daigon Honzon? O Daigon Honzon como supremo objeto inscrito por Nichiren Daishonin. Ele foi inscrito numa perseguição de Atsuhara, em que Nichiren Daishonin estava para ser morto, e ele inscreveu o Daigon Honzon para toda a humanidade num objeto de madeira, né? Um objeto de madeira, ele inscreveu, ele talhou, e isso está guardado e preservado, consagrado no templo Hoando da Nichiren Shoshu, no Taisekiji, no Japão. Então é sobre isso que o Dr. Daisaki Ikeda fala, que o Namyoho Renge Kyo, ele é o princípio básico estabelecido das 3 grandes leis secretas, ligados ao Daigon Honzon, tá? E as outras 2 é o Daimoku de Namyoho Renge Kyo, né? A outra segunda lei secreta, e o Daisekiji Homon Kaidan, que significa o alto santuário Taisekiji, localizado no Japão, como eu falei, onde está consagrado o Daigon Honzon. Então não é só um Namyoho Renge Kyo assim solto, que qualquer um pode pegar o Namyoho Renge Kyo e fazer o que quiser dele. Ou seja, criar várias outras doutrinas ligadas ao Namyoho Renge Kyo. Esse Namyoho Renge Kyo é estabelecido para toda a humanidade, para conduzir as pessoas à iluminação, o grande veículo que eleva o estado de vida no seu dia a dia, ele está ligado ao Daigon Honzon, das 3 grandes leis secretas, como o alto santuário, né, Taisekiji, onde está consagrado o Daigon Honzon, né? Este é um dos princípios explanados pelo Dr. Daisaki Ikeda nas suas revistas antigas. Então, na página 41 da revista, número 118 do ano de 1978, o doutor presidente Daisaki Ikeda declara que, tomando sincera fé nestes ensinos, adorando o Gonhonzon como o corpo vivo de Nichiren, com esta convicção, podemos dizer que Nichiren Daishonin reside dentro do templo principal em Taisekiji. Estas, meus amigos, não são as minhas palavras e nem as palavras de mais ninguém. Essas são as declarações do Dr. Daisaki Ikeda nessa revista aqui. Agora, eu não sei ainda como é que está agora, né? Porque já faz muito tempo que eu não participo ativamente. Mas eu ainda costumo ler essas revistas. E como esse é um canal para falar dos ensinamentos de Nichiren Daishonin, é importante a gente relembrar o ponto primordial da fé. O início, a origem, né? Então, o Daigon Honzon do Supremo Santuário está no Taisekiji, e então o grande templo, dizendo ele, que podemos dizer que Nichiren Daishonin reside neste lugar, né? Afinal de contas, é um objeto sagrado, é um tesouro do Konserufo, deixado por Nichiren Daishonin para toda a humanidade, mas não de uma forma desorganizada, né? Não é para abrir para ser destruído. Nós temos que ter uma ordem de preservação e de cuidados, não é verdade? Então, o Dr. Daisaki Ikeda continua na sua prelação, na sua explanação aqui da revista, dizendo o seguinte: os sucessivos sumos prelados do templo principal têm o direito de transcrever o Daigon Honzon, de modo que o Gonhonzon,
seja consagrado nos templos, centros comunitários e lares individuais por todo o mundo. Então, meus amigos, estas são as palavras do Dr. Daisaku Ikeda sobre os sumos prelados, que eles é que transcreviam, né, como os fazem até hoje. Antigamente, na época da Soka Gakkai, quando a Soka Gakkai aceitava os preceitos sem ocorrer no erro de querer modificar alguma coisa, como realmente chegou a acontecer, infelizmente, né? Mas quem sabe, né? A gente pode transformar esse veneno em remédio. Então, o Gohonzon, ele era inscrito pelos sucessivos sumos prelados, até mesmo os Gohonzons que iam para a sede, como aqui falou, centros comunitários e lares individuais. Todos os Gohonzons, nesta época, eles eram inscritos pelos sucessivos sumos prelados aos membros da Soka Gakkai, que também eram membros da Nichiren Shoshu, como eu, por exemplo. Eu era membro da Soka Gakkai, né? E também era membro da Nichiren Shoshu, porque elas trabalhavam em Taidoshin. Elas trabalhavam de uma forma sincronizada para que pudéssemos, então, eliminar e extirpar as pandemias e propagar a lei para as pessoas. Assim, elas poderiam e poderá sair do sofrimento de seus próprios karmas negativos. Principalmente um dos maiores karmas, que é a calúnia à lei, também explanada pelo Dr. Daisaku Ikeda. Então, aqui ele fala sobre essa questão do Daigohonzon. Com a inscrição do Daigohonzon, a grande lei estava estabelecida para salvar toda a humanidade por todo o tempo. Então, esse foi um legado deixado por Nichiren Daishonin a Nichiren Shoshu, e também era o juramento da Soka Gakkai protegê-lo e também expandir, né? Então, aqui eu só estou citando, meus amigos, os princípios fundamentais do budismo de Nichiren Daishonin, principalmente ligados a Nichiren Shoshu, e estou citando a Soka Gakkai porque está bem aqui escrito nas revistas, não somente essa, como várias outras, princípios muito importantes. Então, Nichiren Daishonin escreveu sua própria vida incorporada no Gohonzon, porque ele era o Buda que personificava a eterna e imutável lei em si próprio. Isso está escrito na revista de número 144. Nichiren Daishonin escreveu alguns Gohonzons para a proteção de seus discípulos e crentes, leigos de sua época. Ele escreveu o objeto de devoção essencial para todos os futuros crentes que viriam após a sua morte, que é o Daigohonzon, em 12 de outubro de 1279, que agora está consagrado no grande altar principal chamado Shōhondō. Ele escreveu na revista Shōhondō, Dr. Daisaku Ikeda. Porém, agora o templo se chama Hondō. E outro vídeo a gente fala sobre o que aconteceu com o Shōhondō. Tá bom, queridos? Então, no templo principal está esse aqui. Essas são as palavras do Dr. Daisaku Ikeda. Após o falecimento de Nichiren Daishonin, sucessivos altos sumos prelados do templo principal da Nichiren Shoshu receberam a herança da lei e reproduziram o Gohonzon baseado neste Daigohonzon e doaram-no para cada crente leigo para que pudessem praticar a fé em seus lares. Ou seja, os Gohonzons, eles têm uma ligação direta, ou têm que ter uma ligação direta com o Daigohonzon, que é uma das 3 grandes leis secretas estabelecidas por Nichiren Daishonin. E o Dr. Daisaku Ikeda, grande líder que divulgou o Nam-myoho Renge Kyo, afirma isso
em suas próprias revistas e explanações antigas. Porque, afinal de contas, o Daigon Honzon não foi destruído e ele continua sendo consagrado. E os reverendíssimos soberanos da lei, eles continuam da mesma forma como sempre foram, né? Na inscrição do Gohonzon, que é algo muito importante para fusão de pessoa e lei. Não é simplesmente um papel qualquer que a pessoa vai lá e passa na gráfica para entregar. Este não é o princípio dos ensinamentos de Nichiren Daishonin, meus amigos, minhas amigas. Está confirmado pelo próprio Dr. Daisaki Ikeda nas suas revistas antigas, né? Todavia, o Daigon Honzon, essas são as palavras dele, permanece o mais original de todos os Gohonzons. Contudo, nós nunca poderemos esquecer o espírito de procura para com o Daigon Honzon. Iyasushi Kirimura. Esse aqui é um nome. Esse aqui foi quem essa parte que eu acabei de ler, ela foi escrita por esse senhor aqui, ó, Iyasushi Kirimura, chefe do Departamento de Estudo de Budismo. Essas últimas frases que eu falei, que o Daigon Honzon permanece o mais original de todos os Gohonzons, contudo, nós nunca podemos esquecer o espírito de procura para com o Daigon Honzon. Então, vamos voltar ao ponto primordial da nossa fé. E não podemos quebrar os fundamentos básicos dos ensinos de Nichiren Daishonin, né? Mas não se preocupem, porque eu entendo que houve alguns problemas ao longo da jornada institucional, né, da Soka Gakkai. E eu tenho até aqui um documento, mas eu não vou falar sobre ele agora, viu? Esse documento aqui, ó, ele é um documento que foi registrado lá em São Paulo, no cartório. Ele é um pouquinho grande. E ele explica algumas questões e, então, depois que a gente lê esse documento, a gente pode, quem sabe, até abrir um diálogo sobre como voltar ao ponto primordial da fé e as origens institucionais e seguir, quem sabe, os preceitos e princípios que não podem ser modificados dos ensinamentos de Nichiren Daishonin. Tá bom, meus amigos? Então, aqui, ele também fala, agora a mesma revista, né, na página 49, sobre os 3 tesouros. Então, aqui está os 3 tesouros. Os 3 tesouros, tá vendo? Né? Nessa revista aqui, ó. Agosto de 1980, número 144. É tanta revista, né, que a gente fica até... os 3 tesouros também são princípios fundamentais do budismo de Nichiren Daishonin, dos ensinamentos que nós não podemos cortar. E temos que respeitar, né? Eu vou explicar o que significa os 3 tesouros. Segundo a revista da Soka Gakkai, tá, queridos? Os 3 tesouros dos últimos dias da lei, Nichiren Daishonin, o Buda, o Daigon Honzon, do Supremo Santuário do Verdadeiro Budismo, e o segundo sumo prelado Nico Shonin, o sacerdote. Estes são os 3 tesouros. O tesouro da lei é o Daigon Honzon, do Supremo Santuário do Verdadeiro Budismo. Então, os 3 tesouros, fundamentos básicos do budismo de Nichiren Daishonin. Ensinamento básico, fundamento que não pode ser mudado. O tesouro da lei é o Daigon Honzon, do Supremo Santuário do Verdadeiro Budismo. Eu acabei de explicar onde que está o Daigon Honzon e qual que é o verdadeiro santuário do verdadeiro budismo, que é o templo Taisekiji, onde está consagrado o Daigon Honzon, que é um dos 3 tesouros, né, que está consagrado no templo Hoan-do. Ele não foi destruído, viu? O que Nichiren Daishonin escreveu em 2 de outubro de 1979, né?
Como o Dr. Daisaki Kedo fala, o Daigo Honzon incorpora a unicidade de pessoa e lei, em perfeita fusão da realidade e sabedoria a entidade do Ichinen Sanzen. Nós respeitamos como tesouro da lei o mandala no qual Nichiren Daishonin materializou sua condição de vida de Buda original. Baseado no Daigo Honzon, do Supremo Santuário do Verdadeiro Budismo, os sucessivos sumos prelados, ou reverendíssimos soberanos da lei, os quais receberam a herança de Nichiren Daishonin, têm elaborado o Gohonzon individual. Isso significa que, por conseguinte, oferecer Daimoku ao Gohonzon em nossos lares, com fé sincera, é equivalente a reverenciar ou estar ligado ao Dai Gohonzon. E certamente virá trazer grande boa sorte e benefícios. Agora, eu não consigo imaginar um Gohonzon que não esteja ligado ao Dai Gohonzon. Porque aí já começou a fazer a confusão toda, né? A modificar o que são os princípios básicos deixados por Nichiren Daishonin. Né? Então, por isso que eu estou lendo esses princípios fundamentais, que estão aqui os 3 tesouros na revista. Nichiren Daishonin declara a continuação da matéria da revista. Nos 4 deveres de gratidão, os tesouros do Buda, o da lei, existem no tesouro do sacerdote. O tesouro do Buda e da lei existe no tesouro do sacerdote. Está escrito bem aqui na revista da Terceira Civilização. Então, é outra questão que eu não estou conseguindo entender, essa confusão aí contra os sacerdotes. Né? Afinal, são 767 anos, meus amigos. Né? Não se sabe quão profunda a benevolência do Buda e da lei podem ser se não fossem os sacerdotes, por terem transmitido sua herança. Pois nós não poderíamos hoje abraçar o Gohonzon se não fossem os sacerdotes. Está escrito bem aqui nessa revista. Precisamos lembrar a nobre missão dos sumos prelados, ou reverendíssimos soberanos da lei, né, que é chamado em português. Respeitar, apreciar sua importância. Isso está escrito bem aqui na revista da Terceira Civilização, da Soka Gakkai Internacional do ano de 1980. O conceirufo não poderá ser concretizado se não houver a harmonia entre o clero e os adeptos. Olha que interessante. Se nós não tivermos Itai Doshin, segundo a matéria dessa revista aqui da Terceira Civilização do ano de 1980, nós não poderemos concretizar o conceirufo. E os 3 tesouros, um dos 3 tesouros é o sacerdote, porque é através do sacerdote que vem mantendo a lei, né, e a transmissão por séculos e séculos, como é o caso da Nichiren Shoshu, que existe há 767 anos, desde o falecimento de Nichiren Daishonin. Abraçar esses 3 tesouros, continua a matéria, é o mais correto caminho da fé nos últimos dias da lei. Abolir é qualquer um dos outros 3 tesouros e ir contra os ensinamentos de Nichiren Daishonin. Está escrito bem aqui que abolir um dos 3 tesouros é ir contra os ensinamentos de Nichiren Daishonin. Então, meus amigos, minhas amigas,
eu realmente gostaria de contribuir para que nós voltássemos ao ponto primordial da fé, do que está escrito aqui e dos princípios fundamentais que não podem ser quebrados. Eu sei que esse documento que eu tenho aqui na minha mão é um documento muito forte, né? Ele explica claramente o porquê houve a excomunhão da Soka Gakkai Internacional, né, em relação a Nichiren Shoshu, que eu conheço muito bem, viu? Eu não sou leiga nesse assunto, não. Eu também conheço a Nichiren Shoshu. E o motivo pelo qual eu estou falando isso aqui agora, primeiro para esclarecer para os chacubucos que não estão entendendo nada, porque eles estão no meio de um monte de informações virtuais e não estão sabendo discernir, né, qual o caminho que eles devem seguir. Já começa por aí. Então, primeira coisa, temos que esclarecer os ensinamentos de Nichiren Daishonin e suas origens. Depois a gente pode, então, tentar resolver essa questão das origens, de como que a gente vai voltar, né, ao ponto primordial da própria origem, do porquê de da sua fundação, quais os objetivos, quais os propósitos, quais os fundamentos, ou será que vai modificar tudo mesmo para sempre? Porque aqui, segundo o Dr. Daisaki Ikeda, ou alguém que escreveu na revista, porque essa parte aqui não foi a explanação, né, dele, mas está aqui dentro da revista, eu creio que tenha sido, porque nessa época de 1980, abraçar esses 3 tesouros de Nichiren Daishonin é o mais correto caminho da fé nos últimos dias da lei. Abolir qualquer um dos outros 3 tesouros é ir contra os ensinamentos de Nichiren Daishonin. Está escrito. Tá bom, meus queridos? Então, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho mais para o esclarecimento dos ensinamentos de Nichiren Daishonin, para que possamos realmente transformar a nossa vida. Não é para que possamos continuar brigando ou disputando quem que é a melhor ou a pior, né? Porque já está claro, já está bem nítido, pelo menos para mim já, mas eu estou querendo esclarecer para outras pessoas, porque aí dessa forma nós vamos poder chegar, quem sabe, a um retorno dos princípios originários, né? Que são esses que eu acabei de ler aqui para os senhores, que o Dr. Daisaki Ikeda mesmo explanava, dentre outros, como tem aqui também uma citação do responsável pelo departamento de estudo da Soka Gakkai. Outro dia falaremos mais sobre os motivos que levaram a tantas modificações. E eu espero que todos vocês tenham bastante fé, não desistam e continuem para que possamos juntos nos encontrarmos em Taidoshin, no mesmo caminho, em direção à grande sabedoria do universo, a grande sabedoria cósmica, chamada de estado de Buda pelos budistas, né? E possamos então modificar a nossa vida e também modificar o nosso meio ambiente e ficarmos livres de desastres, pandemias e calamidades. Um grande abraço a todos e espero encontrá-los em breve num outro vídeo com outro conteúdo, para que assim, pouquinho a pouquinho, chegaremos todos juntos de mão dadas, tá bom? Um grande abraço a todos e muito obrigada pela participação.